Bom dia, pessoal. Aqui estamos para mais uma aula de língua portuguesa. O meu nome é Mariana Cunha, eu sou professora de língua portuguesa dos oitavos A, B e C da Escola José Cursino dos Santos. Hoje a gente vai falar sobre compreensão de textos e identificação de informações. É uma aula rápida, uma continuação da aula da semana passada, que faz parte de uma sequência didática. Na semana passada a gente viu um poema musicado, informações explícitas, né? Que é difícil um texto assim, uma poesia, né? É difícil a gente fazer a interpretação. Hoje a gente já vai ver textos mais em prosa. Mas do mesmo jeito, eu vou exigir a compreensão que a gente chama de processo cognitivo, onde eu falo que ler não é só ler o que está ali escrito. Ler já é puxar uma compreensão, um entendimento daquilo que está por trás daquelas letras, né? É tentar ler e fixar alguma ideia na sua cabeça, né? É aprender a ler e compreensão do texto são processos cognitivos e que exigem estratégias de ensino, né? Exigem que o professor tente com que você faça aquela leitura não pela fluência, não por estar só lendo, mas sim por deixar alguma coisa na mente. E quando termina a leitura do texto, você diga assim, compreendi o que o texto estava querendo dizer. Tá certo? Vamos lá? A leitura põe em jogo duas atividades cognitivas, que é a identificação dos signos que compõem a linguagem escrita. Né? Esta atividade pressupõe que o leitor faça a correspondência entre grafemas, entre o que está escrito, e fonemas, entre os sons, e a compreensão do significado da linguagem escrita. Justamente isso, né? Compreender o que está sendo dito. A compreensão de um texto depende sempre da descodificação da escrita, ou seja, de saber ler no sentido literal. Se nos centrarmos na compreensão da leitura, é porque atendemos a uma outra evidência sobre o ato de ler, que nem sempre mereceu o devido reconhecimento. Né? Não basta aprender a ler. É necessário aprender o que se lê, é necessário interpretar os conteúdos e atribuir-lhes significado para que a leitura, enquanto exercício de inteligência, cumpra o seu papel. Ora, esta interpretação não é um ato mecânico de juntar letras e formar palavras, mas um verdadeiro diálogo do leitor com o autor, em que aquele coparticipa na produção do sentido do texto. Então, todo texto escrito, ele tem um sentido, ele tem um objetivo. Então, eu tenho que ler buscando esse objetivo, buscando esse entendimento. Quando você, aluno, está lendo um texto com medo e pensando que está sendo avaliado pela sua leitura, não fica nada na cabeça, não fica a compreensão de texto. Então você tem que ler com calma, pensando que aquele texto foi feito para você e não para quem está te ouvindo. Ele foi feito para você. Então você tem que ler, fazendo com que aquele texto fique na sua cabeça e que depois dessa leitura gere alguma compreensão. A compreensão da informação linguística depende do desenvolvimento das capacidades cognitivas para selecionar as informações que tem no texto, processar quer dizer ficar, né? Deixar alguma coisa na sua mente e reorganizar e organizar informações. Aquilo que você foi lendo vai sendo organizado de maneira que quando termina o texto você entenda do que ele está falando, né? Mas depende igualmente do nível de conhecimentos prévios em relação à língua e ao conteúdo abordado no texto. Então, o título é um conhecimento prévio. Você tem que ver o título e pensar que o texto vai estar falando sobre aquilo, né? E até o seu conhecimento de mundo, aquilo que você carrega como conhecimento. Vamos aos exemplos. O exemplo de hoje eu tenho dois textos como exemplo e tem um texto que é uma atividade. Eu vou ler para vocês o exemplo, né? E vou ler também da atividade. Agora, a compreensão de texto é por sua conta, certo? Como funcionam os submarinos, né? Os submarinos são feitos a partir de um princípio bastante antigo, baseado na descoberta do cientista grego que viveu há mais de 2.000 anos atrás, Arquimedes. Foi ele que percebeu que às vezes colocamos um objeto dentro de um líquido e esse objeto é puxado para cima. Em outras, colocamos um outro objeto e esse afunda. Por que um afunda e o outro é puxado para cima? O objeto que afunda tem um peso maior que a força do líquido em puxar ele para cima. O nome dado para essa força é o empuxo.
Já se o peso do objeto é menor que a força do empuxo, a força que o puxa para cima, ele com certeza flutuará. O submarino é produzido por esse princípio. O segredo para ele afundar ou flutuar na superfície está em seu peso. Eles possuem compartimentos que podem ser cheios de água ou esvaziados. Deste modo, se ele precisa ficar debaixo da água, os compartimentos ficam cheios e ele aumenta de peso. Agora, se ele precisa flutuar, ele precisa diminuir de peso e os compartimentos são esvaziados. Pronto. Terminei a leitura do texto, eu tenho que me perguntar, aprendi alguma coisa? Ficou alguma coisa desse texto na minha cabeça? Então, observe as informações principais e faça os registros. Então, para que a minha compreensão seja perfeita, eu tenho que entender que eu estou falando de submarino, meu conhecimento de mundo, né? Que é uma embarcação que anda debaixo da água. Então, se é uma embarcação pesada, o que faz com que ela flutue, com que ela não fique no fundo? Então, tem que ser curioso e começar a pensar assim. Então, foi criada há mais de 2.000 anos atrás. O cientista se chamava Arquimedes, né? É uma força física, né? Que se chama empuxo. E o segredo, né? O final do texto tem um segredo. Ele vai ter um compartimento que ele pode ficar vazio ou cheio. Se ele ficar cheio, vai fazer com que o submarino afunde, fique pesado. E se ele ficar vazio, vai fazer com que o submarino flutue, ele fique leve. Então, essa compreensão de texto eu tive agora, né? Mas é essa que a gente tem que ter quando termina de ler um texto. Que tem outro texto, garrafa térmica. Esse eu não vou dizer a compreensão, vou deixar que vocês façam essa compreensão, né? Garrafa térmica. Todo mundo conhece o que é uma garrafa térmica? Acho que sim, né? Graças a ela, o café fica quente e o suco geladinho. Mas a garrafa térmica não foi inventada pensando no seu bem-estar. Foi para isso que um físico escocês do século XIX criou esse vasilhame especial, feito com paredes duplas de vidro que eram lacradas, impedindo que o ar ficasse entre elas. A substância que estivesse dentro da garrafa não iria ter contato com o ar quente ou frio. Assim, ela iria manter as qualidades originais. Já no século XX, foi o que aconteceu. Um comerciante viu um grande potencial no invento e fez uma garrafa bem parecida à que se encontra em qualquer supermercado. E aí? Gostaram? Ficou alguma coisa? Talvez a minha leitura não seja assim tão boa, né? Mas quem sabe vocês lendo, vocês vão entender o que é uma garrafa térmica, né? Como ela surgiu, para que ela surgiu. Bem, a atividade de hoje eu tenho um texto, né? Eu vou tentar colocar o texto lá no grupo, certo? Tirar uma foto, colocar lá. E eu gostaria que vocês fizessem a leitura e a compreensão desse texto. Lembrando, leitura é aquilo que fica, que eu consigo ler e ficar na minha mente alguns aspectos dessa leitura, tá certo? E do final dela eu consiga fazer a compreensão do que está escrito, certo? Vamos lá. Teatro de bonecos, fantoches, marionetes, mamulengos. O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. É assim. Em vez de pessoas interpretando personagens, quem conta a história são bonecos controlados com a mão. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. No Brasil, os mamulengos do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java, com suas milenárias tradições nessa arte. Japão. Os buraku chegam a ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores a partir de mecanismos nas costas dos bonecos. Índia. Bonecos de vara, que existem também na ilha de Java, país vizinho. Europa. Ali aparecem principalmente as marionetes, que são bonecos controlados com cordinhas presas nos seus braços, pernas e cabeça. Também há fantoches, que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. Estados Unidos. Índios americanos usam teatrinho de bonecos em rituais mágicos.
Brasil. O mamulengo é um dos principais tipos de boneco de teatro, aparecendo principalmente no estado de Pernambuco. As pessoas que o fazem são chamadas de mestres. Há até um museu na cidade pernambucana de Olinda, onde se vê muitos tipos de boneco. As companhias de mamulengo viajam por toda a região nordeste do país, apresentando-se em grandes e pequenas cidades. O texto está disponível no canal Kids, né? Vou colocar o texto no grupo para vocês lerem novamente. E as questões são essas aqui. Qual o assunto principal desse texto? No teatro do boneco, quem conta a história? Como são chamados os bonecos de teatro no Japão? Como são chamados os bonecos de teatro na Europa? Em qual estado do Brasil existem os bonecos mamulengos? Você já viu um teatro do boneco? Sim? Não? Se sim, conte como foi sua experiência. Foi fácil localizar as informações de um teatro para responder as perguntas? Sim ou não? Que outra informação importante você encontrou no texto? Então, pessoal, se fosse para eu responder, estava prático, né? As informações ficaram na minha cabeça. A minha leitura dá para responder. Mas eu quero que vocês respondam, tá certo? Respondam no caderno, tirem foto, mandem para mim, tá certo? A aula de hoje termina por aqui. A gente falou sobre leitura cognitiva, compreensão de texto, né? O ler não é só ler. Ler é aprender. É deixar alguma coisa presa aqui de informação na sua memória. Tá certo? Na sua cabeça. Tchauzinho, boa semana para vocês. Né? A gente se vê na próxima aula, semana que vem. Ok?